Fala galera, beleza? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de predominância muscular. Felipe, como assim predominância muscular? O que significa predominância muscular? Eu coloquei um desenhozinho para vocês que está muito na moda e que todo mundo já deve ter visto em todas as academias aí, que é o exercício que a gente chama de exercício de prancha para fortalecimento da musculatura abdominal. E por que ele está tão na moda hoje? Por que as pessoas estão trabalhando tanto com esse exercício? Porque na verdade nesse exercício de prancha, a gente trabalha o músculo reto abdominal, na verdade, toda a musculatura abdominal, tanto reto quanto transverso, oblíquo externo e oblíquo interno, dentro da sua predominância muscular. Como assim predominância muscular, então? Isso significa que quando a gente vai fazer um trabalho muscular, os músculos eles têm contrações que são predominantes. Quando a gente está estudando, então, os tipos de contração muscular, a gente vê que a gente tem diferentes contrações. Eu tenho contração concêntrica, quando a minha força é maior do que a resistência. Eu tenho contração isométrica, quando a minha força de contração é igual à resistência que está sendo imposta ao músculo. E eu tenho a minha contração excêntrica, que significa uma contração diferente, ou seja, diferente daquilo que é esperado. Quando que isso acontece? Quando a resistência imposta ao músculo é maior do que a força feita por esse músculo. Então, dentro de uma contração, apesar da fisiologia da contração ser sempre a mesma, dentro da contração o músculo pode estar encurtando, eu posso ter uma contração estática, uma contração isométrica, ou eu posso ter uma contração excêntrica. Ao mesmo tempo que esse músculo está contraindo, ele está ganhando comprimento. Ué, Felipe, mas por que a gente está falando então de tipos de contração diferentes se a nossa videoaula hoje é sobre predominância muscular? Porque para entender a predominância muscular e como se aplica esse quesito aí, essa questão das predominâncias musculares dentro de cada músculo ou para cada músculo, a gente tem que entender os tipos de contração. E eu também tenho que entender uma outra coisa, que são os tipos de fibra muscular. Então, quando a gente pensa em tipo de fibra muscular, significa que, apesar de eu estar falando do músculo estriado esquelético, e a gente não pode confundir isso, não pode confundir o quê? Eu não posso confundir tipo de fibra muscular com tipo de músculo. Quando a gente fala de tipo de músculo, o que eu estou falando para vocês então? Eu estou falando que a gente tem diferentes tipos de músculo e que esses músculos têm relações diferentes então de comando com o sistema nervoso. Então eu tenho o músculo cardíaco, o músculo liso e o músculo estriado esquelético, beleza? Isso é tipo de músculo. O que é tipo de fibra muscular, então? Significa que dentro do músculo estriado esquelético, que é o que a gente estuda então em aparelho locomotor, mesmo sendo um músculo estriado esquelético, eu tenho tipos de fibra diferentes. Então eu tenho três tipos de fibra, que a gente chama fibras do tipo 1, fibras do tipo 2A e fibra do tipo 2B. Felipe, como assim diferentes tipos de fibra dentro do mesmo músculo? E qual é a aplicabilidade disso? Quem determina o tipo de fibra muscular é o metabolismo daquela fibra muscular. Então eu tenho fibras que são chamadas de fibras de contração rápida, eu tenho fibras que são chamadas de fibras de contração lenta, e eu tenho fibras que são chamadas de fibras mistas, ou seja, que em determinados momentos ela pode fazer uma contração mais rápida e mais potente, em outros momentos então ela vai precisar de mais resistência. Por que isso? Porque eu vou ter músculos que vão ser predominantemente rápidos, eu tenho músculos que são predominantemente resistentes e eu tenho músculos que são mistos. E esses músculos, então, eles estão espalhados pelo nosso corpo, pelo nosso aparelho locomotor. E dentro dessa distribuição de músculo, então, do nosso aparelho locomotor, a gente vai ter expressão, então, dessa nossa predominância muscular, que é o que a gente vai estar falando hoje da aplicabilidade da predominância muscular, tanto para a reabilitação quanto para o treinamento muscular. Então olha o que acontece aqui, eu vou colocar para vocês quais são os tipos de fibra muscular, a gente vai associar com os tipos de contração, para depois a gente fechar a nossa videoaula falando então dos músculos e suas respectivas predominâncias musculares, que é o tópico da nossa videoaula de hoje. Então, quando a gente vai falar de fibras musculares, quais são os tipos de fibra muscular que a gente vai estudar, ou seja, as diferenças entre essas fibras musculares. Então, quando a gente pensa em fibra, a gente vai ter fibra tipo 1, tipo 2, 2A e tipo
2B. Felipe, então eu tenho 3 tipos de fibra muscular. Fibra do tipo 1, fibra do tipo 2A e fibra do tipo 2B. O que significa isso? Significa que essas fibras musculares, elas têm diferença entre elas, diferenças metabólicas. Então, toda vez que a gente pensa em fibra do tipo 1, a gente pensa então de fibra aeróbica. Então aqui eu tenho o meu metabolismo predominantemente aeróbico. E quando eu penso lá no outro lado, então, na fibra do tipo 2B, eu penso então na fibra do metabolismo anaeróbio. O que significa metabolismo aeróbio? É aquele metabolismo, então, onde para a produção de energia eu dependo da presença de oxigênio. Então eu vou ter o metabolismo da glicose na presença de oxigênio para a produção de energia, beleza? Qual é a vantagem desse metabolismo? É que a produção de energia ela é muito mais eficiente. Qual é a desvantagem desse metabolismo, então? É que esse metabolismo ele é mais lento do que o outro, então ele demora um pouquinho mais. Então, normalmente, o metabolismo aeróbico, as fibras aeróbicas, elas são fibras associadas à resistência, porém, menor intensidade e menor potência. Quando eu penso no metabolismo anaeróbio ou anaeróbico, eu penso então em velocidade, eu penso em potência, só que eu tenho menor resistência. Por que isso? Porque no metabolismo anaeróbio, o que eu tenho então? Eu tenho uma menor produção energética, porém essa produção energética independe então do oxigênio, mas ela acontece de forma muito mais rápida, só que ela é menos eficiente. Se ela é menos eficiente, ela dura menos. E agora eu tenho outro tipo de fibra, que é o que a gente chama de fibra mista. O que significa fibra mista, então? São aquelas fibras musculares que têm metabolismo misto. Eles podem ter tanto metabolismo aeróbico quanto metabolismo anaeróbico. Felipe, mas eu não aprendi assim. Eu aprendi fibra branca, fibra rosa e fibra vermelha. Por que isso acontece? Isso acontece por causa das características. Eu não vou precisar colocar todas as características aqui, porque a gente vai ter muitas características de fibras musculares. Mas eu vou falar das características chaves e por que a gente conhece às vezes como fibra branca, fibra rosa e fibra vermelha. O que acontece? Se eu estou falando do metabolismo aeróbico, eu estou falando então que essa fibra muscular ela depende de oxigênio. Se ela depende de oxigênio, então a organela responsável então pela respiração celular é a mitocôndria. Então eu posso falar que essa fibra aeróbica, então ela é rica em mitocôndria, ela é rica em oxigênio e se eu tenho um grande processo de respiração celular, se eu tenho muita mitocôndria, se eu tenho muito oxigênio, eu também vou ter que ter a minha proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Lá no sangue, eu tenho uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Nome da proteína que faz o transporte de oxigênio no sangue, hemoglobina. Então a globina é a proteína e hemo então de sangue. Então a proteína hemoglobina é a que faz o transporte de oxigênio no sangue. E a proteína, então, que faz o transporte de oxigênio no músculo, que se liga, né, com oxigênio no músculo, é a nossa mioglobina. Então, aqui, então, eu vou falar que a gente tem muita mioglobina. Pô, Felipe, beleza, mas por que você está colocando aí essa característica, então? Porque quando a gente pensa e associa muita quantidade de mioglobina, eu já associo com muita quantidade de oxigênio e já associo também com grande quantidade das organelas responsáveis pela respiração celular, que são as mitocôndrias. Mas por que eu coloquei aqui só a quantidade de mioglobina e não precisei colocar, então, ou não enfatizei a quantidade de oxigênio e a quantidade, então, de mitocôndria? Porque se eu tenho muita mioglobina, significa que eu tenho muito oxigênio, significa que eu tenho muita mitocôndria. E quando a gente dá ênfase na mioglobina, é porque, assim como no sangue, onde a hemácia é conhecida como glóbulo vermelho, por dar ou conferir a coloração avermelhada para o sangue, Felipe, mas a hemácia que confere a coloração avermelhada ou a hemoglobina? Na verdade, quem confere a coloração avermelhada para o sangue é a hemoglobina. Só que a hemoglobina é uma proteína sanguínea que fica dentro da hemácia, e por isso que a hemácia, então, ela é conhecida como glóbulo vermelho. Por que a gente está falando disso, então? Porque aqui no nosso músculo, então, a proteína que dá a coloração avermelhada para o músculo vai ser a nossa mioglobina.
Então, quando eu estou falando aqui que ela é aeróbica, significa que ela tem muita quantidade de oxigênio, que ela tem muita quantidade de mitocôndria, que ela vai ter muita quantidade de mioglobina, consequentemente, ela vai ser a fibra que a gente chama de avermelhada. Então, toda vez que a gente estuda fibras avermelhadas, ou você falar o músculo vermelho, músculo de fibras avermelhadas, significa músculo do tipo 1 ou músculo de contração lenta. E aí eu vou colocar a última característica aqui, contração lenta. Então eu coloquei algumas características então do tipo 1. Tipo 1, fibra aeróbica, muita quantidade de mioglobina, por quê? Porque tem muito oxigênio e tem muita mitocôndria. Fibra de coloração avermelhada, por quê? Porque quem confere a coloração avermelhada, então, vai ser a mioglobina. E vai ser uma fibra de contração lenta. Por que contração lenta? Por causa do metabolismo. Se o metabolismo é aeróbico, ele é dependente de oxigênio. Ele é muito eficiente, produz muita energia, porém essa produção de energia ela é lenta. Então essa fibra aqui vai ser uma fibra de contração lenta, sempre. Contração, então, predominantemente lenta. Felipe, aonde se encontram esses músculos? Então, daqui a pouquinho a gente vai falar, então, da aplicabilidade. Aonde ficam os músculos do tipo 1 no nosso corpo? Por quê? Porque é aí que a gente vai entrar na questão, então, da predominância muscular e vai correlacionar a contração lenta com as contrações concêntricas, isométricas e excêntricas que a gente faz, então, no nosso corpo o tempo todo. Agora, vamos lá para o outro extremo. Se a gente está falando, então, da fibra do tipo 2B, que tem, então, o nosso metabolismo anaeróbico, a gente vai ter, então, o contrário do que a gente tem aqui. Então, enquanto aqui eu tenho muita mioglobina, aqui, então, eu vou ter pouca mioglobina. Então, baixa quantidade de mioglobina. Consequentemente, se essa fibra aqui é a fibra avermelhada porque ela tem muita mioglobina, se eu tenho uma que tem pouca mioglobina, ela vai ser a fibra do tipo branca ou esbranquiçada. Então, aqui ela vai ser fibra branca. E a contração? Se o meu metabolismo aqui é lento, lá o meu metabolismo é extremamente rápido. Então, aqui eu vou ter a minha contração rápida. E aí a gente vê os dois opostos, então. Aqui eu tenho fibra do tipo 1, aeróbica, rica em mioglobina, consequentemente avermelhada. Por quê? Porque quem confere a coloração avermelhada, então, vai ser a quantidade de mioglobina, consequentemente a contração é lenta. Vantagem disso, se eu tenho uma contração lenta, eu consigo manter essa contração por muito mais tempo. Então, grande vantagem, resistência à fadiga. Ele vai ser um tipo de fibra muscular que ou não vai fadigar, ou para fadigar vai ser muito mais difícil. Enquanto do outro lado a gente vai ter o outro extremo, então, tá? Então, essas são as características da fibra do tipo 1. Fibra do tipo 2B, então, eu tenho metabolismo anaeróbico, consequentemente, pouca mioglobina, porque a mioglobina, então, é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Se eu tenho metabolismo anaeróbico, que acontece na ausência de oxigênio, não tem motivo, então, para eu ter muita mioglobina. Consequentemente, se a minha quantidade de mioglobina é baixa, a minha fibra é considerada uma fibra branca ou esbranquiçada, porque quem confere a coloração avermelhada é a quantidade de mioglobina, e vai ser então fibra de contração rápida. Qual é a vantagem das fibras de contração rápida? A vantagem é que as fibras de contração rápida, então, eu vou ter uma contração rápida, eu vou ter velocidade, eu vou ter potência, e a desvantagem vai ser a resistência à fadiga. Então, essas fibras musculares, elas são muito pouco resistentes à fadiga. Então, eu não consigo resistir muito tempo àquele tipo de contração. E então eu tenho outro tipo de fibra, que é o tipo de fibra então intermediária, que a gente vai chamar do tipo 2A, que são as fibras mistas. O que seria a fibra mista? É onde eu tenho então uma quantidade intermediária de mioglobina, tá? Ou seja, eu não tenho nem muita mioglobina, nem pouca mioglobina. Por quê? Porque o meu metabolismo é misto, é aeróbico e anaeróbico. Consequentemente, então, eu tenho uma quantidade intermediária de oxigênio, eu tenho uma quantidade intermediária, então, de mitocôndria, consequentemente, eu vou ter uma quantidade intermediária de mioglobina. Consequência disso na coloração, se uma é vermelha e a outra é branca,
Essa fibra aqui vai ser o que a gente chama de fibra rosa ou rosada. Por quê? Porque vai ser uma coloração intermediária entre o branco e o vermelho. Então essa fibra aqui é aquela fibra vermelha viva, aquela fibra lá é a fibra branca e essa fibra aqui vai ser a fibra rosa. Característica disso, então, ela vai ter uma contração intermediária, momentos de contração rápida e momentos de contração lenta, ou seja, ela tem tanto capacidade de contração rápida, de velocidade, de potência, quanto ela tem também uma maior resistência à fadiga. E por que isso é tão importante? Porque eu tenho músculos no meu corpo que vão precisar das duas características, que vão precisar tanto de velocidade, de potência, quanto vão precisar também de resistência. Só que dentro do meu músculo, então, do meu aparelho locomotor, eu vou ter músculos predominantemente tipo 1, eu vou ter músculos predominantemente tipo 2A, e eu vou ter músculos predominantemente do tipo 2B. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho então das predominâncias musculares, ou seja, aonde ficam esses músculos, quem são esses músculos e qual é a aplicabilidade disso no nosso aparelho locomotor. Então, conhecendo os tipos de fibra muscular, tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, e as características desse tipo de fibra muscular, e conhecendo também os tipos principais de contração muscular, contração concêntrica, contração isométrica e contração excêntrica. Felipe, e os outros tipos de contração? Contração isocinética, contração isotônica. Isso aí, então, são subclassificações dentro das classificações, então, de concêntrica e excêntrica. Mas os tipos básicos de contração são concêntrica, isométrica e excêntrica. Então, o que eu tenho que lembrar? Meus tipos de contração muscular. E o que eu preciso lembrar também? Dos meus tipos de fibra muscular. Para a gente começar a ver a aplicabilidade disso. E a gente vai começar a falar da aplicabilidade disso já nesse exercício, que é bastante comum e que a gente vê muita gente praticando. Que exercício é esse, então? É o exercício conhecido como exercício de prancha para fortalecimento abdominal, tanto do reto abdominal quanto do transverso, oblíquo externo e oblíquo interno. E por que ele está tão na moda e por que ele é um exercício tão eficiente? Porque esse exercício é o que trabalha com o conceito, então, de predominância muscular, que é muito importante tanto para a reabilitação quanto para o treinamento. E agora a gente vai falar, então, o que significa essa predominância muscular. Então, predominância muscular nada mais é do que o tipo de contração predominante de um músculo ou de uma fibra muscular. Ou seja, o tipo de contração que aquele músculo faz no dia a dia, espontaneamente. Porque quando a gente vai trabalhar um determinado músculo, se eu realizo um trabalho parecido com o trabalho que aquele músculo já faz no dia a dia, é muito mais fácil. Se eu vou fazer um tipo de trabalho diferente do que aquele músculo faz no dia a dia, ele é muito mais difícil. É a mesma coisa que eu pensar o seguinte, que eu pensar em educação postural e reeducação postural. O que significa reeducar? É pegar alguém que já sabe ou que já tem uma consciência corporal, uma boa percepção corporal e reeducar isso, ou seja, devolver para ele alguma coisa que ele já tinha. Por que isso é muito mais fácil? Porque a gente tem no nosso corpo a nossa memória corporal, a nossa memória postural, a nossa memória muscular. E essa memória muscular, então, ela é formada por estímulos, por quantidade de repetição. Toda memória, independente dela ser uma memória cognitiva ou dela ser uma memória motora, toda a nossa memória sempre é formada pela quantidade de repetição de estímulo. Então, se eu tenho muito estímulo de uma determinada forma, eu vou formar aquela minha memória muscular. Então, um exemplo disso, quando eu estou fazendo um treinamento para um atleta, isso vai depender muito dos objetivos do atleta. Se eu estou fazendo um treinamento, por exemplo, para corrida, e esse cara vai disputar uma prova, então, de 100 metros, o tipo de treinamento é um. Se ele vai disputar uma prova de 200 metros, é outro tipo de treinamento. Se ele vai disputar uma prova de 400 metros, outro tipo. 1.200, outro tipo. Se ele vai disputar uma meia maratona, se ele vai disputar uma maratona, para cada tipo de treinamento, eu vou ter objetivos diferentes, consequentemente, eu vou ter tipos de trabalho diferentes. Ué, Felipe, mas a prova ou a atividade física não é parecida? Ele não está fazendo a corrida? Sim, mas ele está fazendo a corrida com objetivos diferentes. Num, ele vai ter que trabalhar muita potência, muita explosão, muita velocidade. No outro, ele vai ter que trabalhar muita resistência. No outro, ele vai ter que fazer um trabalho intermediário.
Então, se eu tenho objetivos diferentes, o trabalho vai ser diferente. Só que eu tenho trabalhos diferentes dentro de uma mesma musculatura. E eu tenho indivíduos que já têm uma predominância muscular e aquilo ali é intrínseco da pessoa. Ou seja, eu tenho pessoas que têm uma tendência de serem muito mais rápidas, muito mais potentes. Porém, se ela é muito mais rápida e se ela é muito mais potente, a consequência disso é que ela é menos resistente. Eu tenho pessoas que têm uma tendência de terem contrações muito resistentes, porém são contrações mais lentas, só que ela consegue permanecer com essas contrações ou repetir essas contrações muito mais tempos. Então elas são predominantemente aeróbicas, enquanto eu tenho indivíduos que são predominantemente anaeróbicos. Então quando eu pego um indivíduo que vai fazer treinamento então para provas curtas, que são provas de velocidade, essas pessoas têm predominância de fibra branca, ou seja, de fibra rápida. Quando eu vou pegar um indivíduo, então, que vai fazer uma prova longa, né, ou seja, uma maratona, uma meia maratona, esses indivíduos, então, eles vão ter predominância de fibra do tipo 1, ou seja, predominância avermelhada. Significa que todos os músculos dele vão ser avermelhados? Ou que no caso do outro indivíduo, então, que é um indivíduo rápido, significa que todas as fibras dele também são esbranquiçadas? Não, significa que ele tem uma maior predominância muscular, beleza? Agora, isso é a predominância individual. E o que significa então a predominância muscular? É o que o cara faz mais, ou a forma que aquele músculo trabalha mais durante o dia a dia. Então, quando eu coloquei aqui o meu músculo abdominal, para a gente poder estar trabalhando então, e esse exercício de prancha, por que eu estou colocando ele aqui? Porque antigamente todo mundo fazia fortalecimento abdominal associado com flexão de tronco. Aí depois, então a gente pode trabalhar das duas formas. Eu posso trabalhar ou com flexão de tronco, ou com rotação posterior do ilíaco, rotação posterior da pelve. Por que isso? Porque a minha inserção inferior do músculo reto abdominal é no ramo púbico superior, lá perto, próximo então da sínfise púbica. Então toda vez que eu contraio e que eu volto essa contração mais para as fibras inferiores, o que ele faz? Ele puxa a sínfise púbica para cima e roda o ilíaco posteriormente. Então ao mesmo tempo que ele é um flexor de tronco, o reto abdominal, ele também é um rotador posterior do ilíaco, beleza? Então eu posso trabalhar com flexão de tronco, eu posso trabalhar com rotação posterior do ilíaco, só que o que a gente vê é que a rotação posterior do ilíaco é um movimento acessório da flexão de quadril. Então a gente vai fazer a flexão de quadril, e a flexão de quadril, quando passa dos 90 graus, então vai ter a rotação posterior do ilíaco. Então se eu quero trabalhar fortalecimento abdominal, através então da contração da parte mais inferior do reto abdominal, eu tenho que fazer uma flexão de quadril acima de 90 graus, ou seja, um enrolamento. E é nesse finalzinho do movimento, então, que a gente vai trabalhar então as fibras abdominais mais inferiores, beleza? Agora, eu também posso fazer uma contração isométrica, que é o que está acontecendo aqui na prancha. Ou seja, você coloca o indivíduo na postura e pede para ele sustentar na postura. E aí eu vou estar fazendo uma contração isométrica da minha musculatura abdominal. Ou seja, eu não estou nem fazendo flexão de tronco e nem fazendo rotação posterior do meu ilíaco, ou dos meus ilíacos, da minha pelve. Eu estou só sustentando. Então a minha contração ela não é nem excêntrica e nem concêntrica. A minha contração ela é isométrica. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa então nos meus músculos abdominais, eles são músculos predominantemente isométricos. Quando eu falo de tipo de contração, então, se eu lembro que eu tenho contração concêntrica, isométrica e excêntrica, a contração predominante dos meus abdominais é uma contração isométrica. Como assim, Felipe, contração isométrica? Por que os abdominais, então, eles são predominantemente isométricos? É só você parar para pensar. Qual é a função básica da minha musculatura abdominal? A musculatura abdominal, então, ela é a grande responsável pela sustentação e pela estruturação, ou seja, pela estabilidade da coluna lombar. Ela que vai dar estabilidade para a lombar. Então, se eu tenho abdominais bem trabalhados, eu tenho maior estabilidade lombar. Se eu tenho abdominais que são flácidos ou são fracos, eu tenho menor estabilidade lombar. E eu vou fazer um equilíbrio, então, entre a musculatura abdominal, principalmente o reto abdominal, e o meu músculo psoas maior.
Por quê? Porque o psoas maior ele está puxando a coluna lombar para frente, ou seja, forçando uma hiperlordose lombar, o encurtamento do psoas, então, como ele tem a origem dele nos corpos das vértebras lombares, ele vai ter uma tendência de puxar a curvatura lombar para frente e aumentar a lordose lombar. Ao mesmo tempo, a musculatura abdominal, principalmente o reto abdominal, como ele vai estar anteriormente, ele vai ter uma tendência de puxar o ilíaco para frente, principalmente esse puxar o ilíaco através da sínfise púbica, fazendo uma rotação posterior do ilíaco, e essa rotação posterior do ilíaco, então, ela vai fazer uma extensão da coluna lombar. Então, eu dependo de um equilíbrio entre a musculatura abdominal e o psoas maior. Então, toda vez que a gente pensa na musculatura abdominal, eu penso que o trabalho predominante da musculatura abdominal é um trabalho de estabilização. E todo músculo estabilizador, ele é consequentemente um músculo isométrico. Por quê? Porque a estabilização, então, ela é estática. Então, quando que a gente trabalha, por exemplo, o músculo reto abdominal? Quando você está correndo, quando você está andando. Por quê? Porque quando você está fazendo esse tipo de atividade, enquanto você está correndo, enquanto você está andando, esse músculo, então, ele precisa estar estabilizando o tronco. Então, eu não preciso o tempo todo estar fazendo um fortalecimento voltado só para a musculatura abdominal. Mas se eu estiver fazendo uma corrida ou uma caminhada, eu já estou automaticamente trabalhando o meu músculo reto abdominal. Por quê? Porque ele está trabalhando de forma isométrica, dando sustentação para a minha lombar. E o que eu estou fazendo aqui então? Eu estou fazendo um trabalho de fortalecimento muscular voltado para a minha predominância muscular, ou seja, para o tipo de contração predominante daquele músculo no dia a dia. Então, por que isso é muito mais eficiente? Porque eu não estou educando um músculo, estou reeducando o músculo, estou repetindo o estímulo que ele já faz no dia a dia, um estímulo que já é conhecido dele, ou seja, eu estou trabalhando ele dentro da contração predominante dele. E outra, que é muito importante também, quando a gente faz o exercício de prancha, eu não estou enfatizando, então, potência, eu não estou enfatizando velocidade, eu estou enfatizando o quê? Eu estou enfatizando resistência. E aí eu trabalho, então, na predominância metabólica. Ou seja, o metabolismo predominante da minha musculatura abdominal é o metabolismo aeróbico. Então, eu tenho um músculo que ele tem predominância de contração isométrica e eu tenho um músculo que tem predominância de fibra do tipo 1 ou fibra do tipo 2A. Ou ele é lento ou ele é misto. Por que isso, Felipe? Porque são músculos que não podem fadigar, porque se ele trabalha com postura, a manutenção da postura precisa acontecer o tempo todo. Então ele tem que ser músculo muito resistente. Então quando eu trabalho esse exercício aqui, eu não estou trabalhando velocidade e eu não estou trabalhando potência, eu estou trabalhando resistência em contração isométrica, exatamente a predominância muscular dos músculos abdominais. E por isso que esse exercício, então, ele é tão eficiente, porque ele trabalha a predominância de contração e ele trabalha a predominância de fibra muscular. E isso é o que a gente chama, então, de predominância muscular. Felipe, cada músculo tem a sua predominância? Sim. Então, se a gente for pensar na aplicabilidade disso, apesar de eu poder trabalhar o abdominal de várias formas diferentes, ele é muito mais eficiente quando eu trabalho dentro da predominância dele, pelo motivo que eu já falei para vocês, pelo motivo da gente não estar educando, a gente está reeducando. Esse músculo já tem uma memória motora e eu estou trabalhando dentro da minha memória motora, então isso é muito mais eficiente. Felipe, como é que eu posso trabalhar ou como é que eu posso aplicar essa predominância aos outros músculos? Aí a gente tem que conhecer, então, a função de cada músculo, ou seja, a função que esses músculos exercem no dia a dia, e não a função que esse músculo faz, então, na academia ou em determinados exercícios na academia. Por que isso? Porque no dia a dia é o que eu vou ter a minha memória corporal, ou seja, aquilo que eu mais repito. Ah, então se eu vou numa academia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou você pode ir todo dia na academia, mas você passa lá meia hora, 1 hora na academia por dia, pode ser todo dia, mas você passa lá 1 hora por dia na academia, e as outras horas que você passa acordado durante o dia, como é que você trabalha esse músculo? Então por isso é tão importante. Então um exemplo disso, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, os músculos da coxa e músculos dos membros inferiores, qual é o trabalho clássico? Ou seja, o que os meus membros inferiores fazem mais durante o meu dia? Qual o movimento que a gente mais realiza? Então, o movimento mais realizado durante o dia é a marcha. Então, o que eu tenho que pensar? Como cada músculo do membro inferior trabalha na marcha.
Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte: se eu preciso andar, e eu preciso andar bastante durante o meu dia, eu não posso fadigar tão rápido ou tão facilmente. Então, quando eu penso nos meus músculos dos membros inferiores, eu estou pensando então que, independente do tipo de contração predominante, os meus músculos dos membros inferiores, eles vão ter tipo de fibra predominante 2A, ou seja, tipo de fibra mista. Por que isso? Porque eu tenho que ter potência de membro inferior, mas eu tenho também que ter resistência. Porque se a marcha é o movimento que eu mais faço, e se eu dependo dos músculos, dos membros inferiores para a marcha, eles não podem ser nem só resistentes. Por quê? Porque eu não vou ter só resistência, vai ter determinados momentos que eu vou depender de potência, mas eles também não podem ser predominantemente brancos. Por quê? Porque eles não podem fadigar com facilidade. Então eu tenho fibras do tipo 2A, ou seja, fibras do tipo mista, que são as fibras predominantes dos músculos da marcha. Exemplo disso, quadríceps. Então o quadríceps ele nunca vai fadigar com a mesma facilidade que eu fadigo meu bíceps braquial. Então vou fazer um fortalecimento com carga máxima para hipertrofia do bíceps braquial. Vou fazer um treinamento com carga máxima para hipertrofia do quadríceps. Você vai perceber que a falha muscular que vai acontecer no bíceps, depois ele vai gerar um tipo de modificação, uma hipertrofia do bíceps muito mais rápida do que a hipertrofia do quadríceps. Porém, ele vai gerar uma fadiga e uma falência muscular nesse músculo bíceps braquial muito mais significativa do que do quadríceps. Então, às vezes, você vai numa academia, faz um treinamento com carga máxima ou submáxima para um músculo de membro superior, esse músculo fadiga a um ponto que às vezes você apresenta falha muscular, e essa falha muscular ela é significativa durante um tempo. Então às vezes você sai dali, parece que você não consegue nem levantar o braço, porque aquele músculo fadigou. Mas você pode fazer um treino com o mesmo objetivo para membro inferior e você sai andando da academia. E logo em seguida você já recuperou aquilo ali. Por quê? Porque quando a gente pensa em músculos dos membros superiores, eles são predominantemente rápidos. Ou seja, no meu membro superior ou dos meus membros superiores, a contração predominante ela vai ser uma contração concêntrica. Por quê? Porque ela está associada então às atividades de vida diária, e as atividades de vida diária relacionadas então aos membros superiores, elas são atividades de trazer alguma coisa em relação ao corpo ou em relação à cabeça. Então a gente vai ter a contração predominantemente concêntrica e tipo de fibra predominante, então a fibra 2B, que é a fibra branca ou a fibra rápida. Quando a gente pensa em membro inferior, o que a gente vai ter então? A gente vai ter o tipo de fibra muscular então mista, e a gente vai ter diferentes tipos de contração. Então qual é a contração predominante do quadríceps? Então a contração predominante do quadríceps é só eu pensar na marcha. Qual é o movimento, a contração do quadríceps durante a marcha? Então o quadríceps ele vai ser o grande responsável por frear a flexão de joelho. Então a gente não anda chutando, a gente anda freando a flexão de joelho. Então esse movimento de frear a flexão de joelho durante a marcha vai ser a minha função do quadríceps. E essa função vai ser uma função excêntrica. Então olha a predominância muscular do quadríceps. Então o quadríceps ele é predominantemente misto e predominantemente excêntrico. Então se eu for fazer um trabalho para esse músculo quadríceps e o trabalho for de fortalecimento dentro dessa predominância, ou seja, se eu fizer um trabalho excêntrico e um trabalho misto, de metabolismo misto, consequentemente eu vou ter uma resposta muito mais significativa, do mesmo jeito que eu tenho nesse exercício aqui que está trabalhando musculatura abdominal, porque eu estou trabalhando a musculatura abdominal dentro da predominância muscular dela. Então, Felipe, mas eu não posso trabalhar o quadríceps fazendo agachamento, fazendo cadeira extensora. Cara, você pode trabalhar de várias formas diferentes. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, independente da forma que você está trabalhando, se você trabalha dentro da predominância muscular, o teu objetivo ele é muito mais rápido de ser atingido, porque eu já tenho uma memória muscular, e aquela minha memória muscular está voltada para o dia a dia. Agora, se o meu objetivo é ganho de velocidade, ganho de potência, eu vou trabalhar de um jeito. Se o meu objetivo é ganho de resistência, eu vou trabalhar de outro jeito. Se o meu objetivo é trabalhar o chute, eu vou trabalhar de um jeito. Se o meu objetivo, então, é trabalhar essa freada, eu vou trabalhar de outro jeito. Então, quem vai determinar o tipo de trabalho vai ser o seu objetivo.
Só que se eu consigo trabalhar o meu objetivo dentro da minha predominância muscular, o sucesso vai ser muito maior e vai ser muito mais rápido de ser atingido. Por quê? Porque eu estou ativando então a minha memória muscular. Agora olha um outro exemplo. Quando a gente pensa então no músculo gastrocnêmio, no músculo solear, ou seja, no meu tríceps sural. Qual é a função do tríceps sural durante a marcha? Ele vai fazer a plantiflexão, para quê? Para impulsionar o corpo para frente. E esse movimento, então, de plantiflexão vai ser um movimento com contração concêntrica. Então, diferente do músculo quadríceps, que trabalha com contração excêntrica, na marcha, o meu tríceps sural, gastrocnêmio e solear, trabalham então com contração concêntrica. Só que mesmo sendo contração concêntrica, o tipo de fibra muscular predominante, então, quando a gente pensa lá no gastrocnêmio e no solear, vai ser fibra do tipo 2A e fibra do tipo 1. A gente vai ter um mesclado aqui, uma mescla entre fibra mista e fibra lenta. Por que isso? Porque eu vou andar o tempo todo, eu não posso fadigar a panturrilha da mesma forma que eu fadigo então o músculo de membro superior, que ele fadiga com muito mais facilidade. E aí então entra uma grande questão. Felipe, o cara vai para academia, o cara malha todo dia, ele malha membro superior, ele malha membro inferior, só que ele fica igual um triângulo. Por que isso? Por que ele consegue hipertrofiar e ganhar muita massa muscular no membro superior e esse ganho de massa muscular ele não é compatível com o ganho de membro inferior? Por causa disso, ó. Porque aqui eu tenho um tipo de fibra e aqui eu tenho outro tipo de fibra. Eu estou trabalhando duas extremidades diferentes. Então, se eu tenho fibra contração rápida, eu trabalho potência, eu trabalho velocidade, eu tenho um ganho de hipertrofia, um ganho de massa muscular muito mais rápido e muito mais significativa. Porém, eu tenho menor resistência. Agora, quando eu penso em membro inferior, por mais que você trabalhe hipertrofia, Felipe, mas eu vou lá, eu faço um treino com carga máxima ou com carga submáxima, a minha panturrilha cresce, eu consigo ganhar volume, mas nunca como no membro superior. Por que isso? Porque o teu trabalho, então, para hipertrofia, ele visa trabalhar poucas repetições e com uma carga máxima ou submáxima. Esse, então, é o trabalho básico, então, para quem quer hipertrofiar. E depois, repouso, para você ter o tempo de recuperação e o processo, então, de hipertrofia. Só que você consegue dar repouso para a panturrilha, como você dá o repouso para um músculo do membro superior, para o meu bíceps braquial? Não. Por quê? Porque eu vou trabalhar, mas eu vou ter que sair dali andando, eu vou ter que andar o tempo todo. Então eu não vou ter repouso. Se eu não tenho repouso, o tempo necessário para a recuperação muscular e para o processo de hipertrofia, eu nunca vou ter o mesmo resultado que eu tenho no membro superior. Então esse é um dos pontos. Então primeiro, eu não tenho repouso. Segundo, que eu estou dando aquele estímulo naquele momento. Só que eu saio dali e eu dou outro tipo de estímulo durante o dia todo. Então se eu estou dando um estímulo durante o dia todo, eu vou ter a minha predominância dentro daquele tipo de estímulo. Então eu tenho capacidade de gerar hipertrofia de panturrilha? Tenho, mas nunca da mesma forma que eu vou ter capacidade então de gerar hipertrofia de membro superior. Então esse trabalho muscular ele vai ser diferente. Mas eu posso ganhar? Pode, mas nunca vai ser igual lá em cima. Por quê? Porque o meu trabalho, então, a minha predominância muscular é diferente. Então quem consegue ficar com a perna muito grossa, com a batata da perna muito grossa, sem tomar hormônio, sem nenhum tipo de estímulo, então, extrínseco, é aquela pessoa que já tem a perna grossa, já tem uma estrutura muscular diferenciada. Então, se eu pego um cara que ele é muito magrinho, eu vou crescer? Pode crescer? Pode. Pode ficar forte? Pode. Pode hipertrofiar? Pode, vai conseguir, mas proporcionalmente ao biotipo dele. Se eu estou falando então que o cara está só treinando sem tomar hormônio, sem tomar nenhum tipo de substância que possa interferir naquele crescimento. Então ele pode crescer? Pode. Agora o crescimento de membro superior vai ser igual ao de membro inferior? Nunca. Agora se eu pego uma pessoa que já tem uma estrutura corporal, aí é diferente. Por quê? Porque ela já tem aquela estrutura, então vou estar só ganhando ou perdendo dentro daquilo que o indivíduo já tem. Ele pode emagrecer? Pode, mas ele já tem um tipo de predominância, ele já tem uma memória muscular, ele já tem uma memória corporal e a gente tem que respeitar isso. Qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas querem mudar muito. Então você pega um cara que é muito magrinho, que ele quer virar um gigante, vai conseguir?
Não, por quê? Porque na verdade ele tem um biotipo dele já. Então eu consigo melhorar? Consigo, mas dentro das características do indivíduo e respeitando as características do indivíduo. Eu tenho um cara muito gigante que quer ficar muito magro, mas a estrutura dele é diferente. Então eu consigo mudar isso? Não, eu não consigo mudar muito essa estrutura. A mesma coisa a gente pode ver em alguns esportes. Então quando você vai ver luta, por exemplo, e as lutas, então as categorias são por peso, você vai ver que os indivíduos eles disputam dentro de categorias de peso. Ah, então o cara grandão lá, muito forte, ele consegue descer e pegar uma categoria muito mais abaixo, ele consegue pegar algumas categorias, mas ele não consegue descer muito, porque a estrutura dele não permite aquilo. Do mesmo jeito que o pequenininho, por mais que ele trabalhe, então ele não consegue subir muito. Por quê? Porque a estrutura dele não favorece muito aquilo. Agora, todo mundo tem um potencial a ser alcançado. E quando a gente fala, então, de predominância muscular, a gente está trabalhando o potencial máximo do indivíduo. Então, se eu tenho um atleta que tem um potencial anaeróbico grande, eu tenho que explorar esse potencial. Ele vai ser rápido, ele vai ser explosivo, ele vai ser potente. E isso pode dar muitas vantagens para esse indivíduo. E eu vou fazer um trabalho voltado para aquilo. Se eu faço um trabalho voltado para a predominância, para as características desse indivíduo, eu vou ter um ganho dos objetivos muito rápido. Agora, se eu pego um indivíduo que ele é predominantemente aeróbio e eu vou fazer um treino anaeróbio, eu vou conseguir? Vou. Eu vou conseguir transformar ou mudar a predominância de fibra muscular dele? Até consegue. Só que isso leva muito mais tempo e isso é muito mais difícil. Se eu consigo trabalhar dentro da minha predominância muscular, a minha resposta vai ser muito mais significativa, vai ser muito mais rápida e, na verdade, vai ser muito mais funcional. Por quê? Porque eu estou trabalhando dentro da função do meu dia a dia. Então, quando a gente fala então de treinamento funcional, estou fazendo um treinamento voltado para a função que é desempenhada. E eu estou trabalhando dentro das minhas predominâncias musculares. Com isso, eu vou ter respostas mais significativas, respostas mais rápidas. Isso se aplica tanto à reabilitação quanto ao treinamento de força. Só que no treinamento eu posso ter objetivos diferentes. Na minha reabilitação, então, o objetivo vai ser sempre a recuperação. E a recuperação vai ser sempre voltada para o funcional, ou seja, para a funcionalidade daquele músculo. Por isso que, diferente do trabalho que é feito nas academias ou nos centros de treinamento, quando a gente chega para a reabilitação, muitas vezes a gente vai trabalhar muito contração excêntrica, muito contração isométrica de determinados músculos que o cara só fortalece na academia com contração concêntrica, com contração pliométrica, outros tipos de contração. Porque o objetivo dele na academia é um, mas o objetivo na reabilitação vai ser sempre trabalhar a funcionalidade do músculo, ativar a memória muscular, consequentemente retomar a função daquele músculo. Felipe, a gente falou muito dos músculos da marcha, os músculos de contração mista e os músculos então dos membros superiores, são os músculos rápidos. E esses músculos aqui então, do tipo 1, aonde eles ficam? Então quando a gente pensa então nos músculos do tipo 1, que eles são os músculos básicos aeróbicos, ou seja, aqueles músculos que não fadigam nunca ou quase nunca, esses são os músculos então que a gente chama de músculos posturais. Ou seja, são os músculos antigravitacionais, os músculos profundos. Então, quando a gente pensa então nos músculos paravertebrais, nos músculos interespinhais, intertransversais, no músculo eretor da coluna, ou seja, todos os músculos muito profundos da coluna, eles trabalham fazendo o quê? Dando sustentação. Só os músculos profundos? Não, mas os profundos, eles são predominantemente então do tipo 1. Eles são os principais responsáveis pela estruturação, pela sustentação. Então, qual é a contração predominante deles? Contração predominante isométrica, por quê? Porque se eles são músculos posturais, eles são músculos de sustentação, então eles têm uma contração predominante isométrica, e eles vão ser, então, fibras de contração lenta, ou seja, fibras avermelhadas. E esse trabalho ele é muito feito, então, quando a gente pensa em reeducação postural. Ah, então o cara está fazendo RPG, né, que hoje em dia a gente encontra RPG, RPM, R isso, R aquilo. Tem um monte de gente que cria um monte de nomes diferentes para trabalhar dentro de uma mesma coisa, dentro de postura. Mas eu posso trabalhar isso tanto em reeducação postural, eu posso trabalhar isso no Pilates. Toda vez que a gente faz trabalhos posturais, se eu estou visando um ganho de postura, eu tenho que pensar o seguinte:
A postura não está relacionada com a estática, não está relacionada com a sustentação, não está relacionada com a estabilidade. Então, se eu vou fazer um trabalho para ganho de postura, eu tenho que trabalhar como? Contração isométrica e sustentada. Então, aqui, o nosso exercício de prancha, ele trabalha contração isométrica e sustentada. Por quê? Porque a predominância muscular abdominal, ela é, então, isométrica e ela é aeróbica. E é por isso que é tão importante a gente ativar essas memórias musculares para ter um ganho de objetivo mais significativo e mais rápido. E por isso que se a gente entende esse conceito de predominância muscular, a gente vai ter maior sucesso tanto na reabilitação quanto no treinamento, beleza? Com isso, eu espero poder ter ajudado vocês um pouquinho a esclarecer e dar uma ideia, então, de predominâncias musculares, mas é claro que para aplicar o conceito ou os conceitos de predominância muscular, você tem que conhecer todos os músculos, as características desse músculo e como esse músculo trabalha no dia a dia, de forma concêntrica, isométrica, excêntrica, para a gente associar, então, com um tipo de fibra muscular predominante, para eu poder elaborar o meu exercício, tanto voltado para o treinamento, quanto voltado, então, para a reabilitação. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Continuem assistindo, continuem seguindo aí nossas videoaulas, que a gente vai estar, então, semanalmente postando vídeos exclusivos para vocês, tanto de anatomia, fisiologia, biomecânica, quanto vídeos de aulas práticas também, sempre aplicados, então, para a prática profissional, tanto na reabilitação quanto no treinamento. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.